consiste, na verdade, em dois lados de uma mesma moeda, né? Então, olha só, se eu faço a leitura de baixo para cima, né? Então eu estou fazendo o quê? Uma generalização. Pessoa física e pessoa jurídica tem como entidade genérica cliente, tá certo? Se eu faço a leitura de cima para baixo, eu estou especializando, né? A pessoa física e a pessoa jurídica são especializações de cliente. Bem cumprido. E eu cheguei a comentar com vocês a respeito desse exemplo aqui de funcionário, cheguei a comentar, né? Tá certo. Sobre generalização parcial mental, cheguei a falar. Então eu falei, na verdade, eu passei o conceito para vocês, a gente não chegou foi a fazer nenhum exercício acima desse conceito. Vamos começar com um exercício, pessoal. Deixa eu fazer uma perguntinha já, porque como eu vim fazendo o exercício que você mandou, por um acaso aquele lance do passe do exercício cai nessa situação aí? Jogador, time, passe? Tá. Cai ou não? Porque eu não consegui chegar. Não. Então eu tô com problemas mesmo. Tá, mas a gente discute. Legal. Legal que você já tá com isso na cabeça. Mas não chega nisso. Ele não é. Tá bom. Eu queria fazer um exercício, então, agora, pessoal, que é justamente dessa administradora de condomínios, onde a gente faz. Eu tô fazendo também, vai ser pra semana que vem. Ah, tá. Então não fiquei. Olha só, pessoal, então ó, já começamos amanhã fazendo exercícios, né? Já quero que vocês se reúnam em grupos para a gente colocar, né, em prática. Olha só, gente, então, administradora de condomínios, a gente quer construir uma unidade de relacionamento para uma administradora de condomínios, considerando o quê? Olha só, pessoal, um condomínio é formado por diversas unidades habitacionais, ok? Cada unidade habitacional pertence a um proprietário que pode possuir diversas unidades. Cada unidade pode ser alugada. Toda pessoa, e aqui prestem atenção, né? Aqui a gente tem esse conceito de generalização. Uma pessoa pode ser proprietário ou locatário, tá certo? Possui um código, um nome e um endereço. Para o locatário, deseja-se armazenar o CPF do fiador também, tá? Então percebam, pessoal, o que acontece? A gente tem um condomínio, né? Um condomínio, vários condomínios, é uma administradora de condomínios, né? Em cada condomínio a gente tem as unidades habitacionais que a gente pode entender como sendo as casas, tá certo? E aí a gente vai ter as pessoas no condomínio que vão ser os proprietários das unidades habitacionais e os locatários, tá certo? Então eu vou ter gente que é dono, né, do terreno, da casa, enfim, e vou ter gente que mora no condomínio também, mas não é proprietário, apenas está alugando, né, uma determinada casa, por exemplo, ok? Então, e aí percebam um relacionamento diferente, né? Então o proprietário possui unidade habitacional, o locatário aluga a unidade habitacional, tá? Então percebam a necessidade da gente fazer essa especialização, porque cada subentidade tem um relacionamento diferente com a unidade habitacional, semanticamente diferente, né? Olha só, toda unidade possui um código que a identifica do condomínio. Também deseja se armazenar qual é a área construída. Um condomínio é identificado por um código de endereço e entre os proprietários de um condomínio, é síndico, tá? Então eu queria começar trabalhando nesse exercício, queria que vocês pensassem, fizessem, rabiscassem alguma coisa, aí eu vou estar fazendo em seguida com vocês, mas pra gente já colocar esse conceito em prática, tá bom? Vamos à obra. Vai entregar? Não é para entregar esse não, vai ter algo para entregar hoje, mas esse daí eu quero só que vocês pensassem pra gente fazer junto. Mas eu tenho uma sugestão que eu vou procurar seguir nesse exercício de, antes da gente começar a desenhar o diagrama de entidade de relacionamento, a gente tentar, a partir da leitura do texto, né, identificar em primeiro lugar quais são as entidades e elencar os atributos das entidades, antes da gente começar a desenhar o DR propriamente dito, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem o seguinte, né, um condomínio é formado por diversas unidades habitacionais. Bom, em primeiro lugar, trata-se de uma administradora de condomínios. Então, pressupõe-se o quê? Pressupõe-se que existam vários
condomínios, tá certo? Então eu coloquei aqui, olha, condomínio, então eu colocava aí uns nomes de condomínio, pensando lá em Sorocaba, também, obrigada, Marcelo, obrigada aí. Então, olha, tem o condomínio Granjaol, o condomínio Petit do Passo, o condomínio Jardim Portugal, e assim por diante, vários condomínios, tá certo? Dentro dos condomínios a gente tem o que, pessoal? A gente tem, na verdade, terrenos, né? Aonde são construídas casas, tá certo? A gente pode ter terrenos onde ainda não foi construído nada, né? E outros terrenos onde já existem casas construídas, tá ok? Então, olha só, pessoal. Um condomínio é formado por diversas unidades habitacionais, tá certo? Então é isso que a gente está vendo aqui, tá? Cada unidade habitacional pertence a um proprietário que pode possuir diversas unidades. Então olha só, pessoal, vamos dizer aqui o João, né? O João é um feliz proprietário de 2 casas, né, no condomínio Grande Olga. E ele também tem uma outra casa aqui no condomínio Petit do Passo. Porque o negócio dele é esse. O negócio dele é investir em compra terreno, constrói casa, possivelmente para alugar, né? O cara tá bem no mercado, tá cheio da grana para poder, né? Então tem casas em vários lugares, ok? Olha só, pessoal. Então toda unidade habitacional pertence a alguém, né? E um proprietário pode ter várias unidades habitacionais. Cada unidade pode ser alugada, pode ser ou não, né? Por exemplo, eu sou a proprietária da minha casa e eu não alugo ela para ninguém. Então eu, proprietária, moro na minha casa. Mas o João, por exemplo, já que ele tem aí 3 casas, né? Ele pode morar numa delas e alugar as outras para alguém, tá certo? Toda pessoa, proprietário ou locatário, possui um código, um nome e um endereço, né? Então vamos lá, pessoal, o que a gente percebe? Vamos elencar aqui, né? A gente já tem então aqui pessoa, e a gente percebe então que pessoa é algo que possui atributos, né? Então vamos colocar lá. No texto está sendo dito explicitamente, né, que pessoa tem código, pessoa tem nome e pessoa tem endereço. Certo? Tudo bem? Depois nós temos para o locatário deseja-se armazenar o CPF do fiador. Percebam o seguinte, olha, uma pessoa, né, ela pode ser proprietário ou locatário, tá ok? Então eu vou ter aqui, pessoa pode ser proprietário ou locatário. E aí perceba o seguinte, seja proprietário ou seja locatário, tem código, tem nome, tem endereço, né? Então a gente já percebe, já tem que vir na cabeça da gente aquela ideia da herança, tá certo? E além do mais, o locatário possui especificamente, né, o CPF do fiador, que é uma coisa que o locatário não tem. Tá ok? Tudo bem? Aí olha só, minha gente, toda unidade possui um código que a identifica no condomínio. Também deseja se armazenar qual é a área construída, né? Estamos falando agora do quê, né? Das unidades habitacionais. Esse código, pessoal, por exemplo, eu moro no Petit do Passo, né? As casas lá são identificadas, eu acho que é muito comum nos condomínios isso, né? Identificar por quadra e lote, né? Então esse código pode ser simplesmente quadra, no caso, o lugar onde eu moro é quadra BD, lote 20. Então o pessoal se refere a unidade BD 20, tá certo? É muito comum realmente cada unidade habitacional ter um código, né? Que identifica e que situa, né? Porque aí tem o mapa das várias quadras, etc e tal, que situa aquela unidade habitacional dentro do condomínio, né? Então identifica e situa. Então olha só, pessoal, a gente tem unidade habitacional, tem um código, certo? E tem a área construída. Pessoal, a área construída é o quê, né? Se tem uma casa já construída, é a área da casa, tá certo?
Se não tem nada, a área é zero, né? Tem um terreno. O terreno é uma unidade habitacional? É uma unidade habitacional, onde não foi construído nada por enquanto. Então a área é zero. Tá ok? Então a ideia é essa. Essa área não seria é a área da casa. É que como está escrito área construída, poderia até ter dois atributos. Mas poderia até ter dois atributos. Seria interessante. É que não está no texto, né? Que é a área do terreno. Na hora que você vai comprar um terreno, você quer saber qual é a área do terreno. É que não está no texto. A gente vamos nos fiar. Mas até depois eu posso acrescentar mais coisas nessa descrição para ficar mais interessante, né? Mas aqui a ideia é da área construída mesmo, né? Aí olha só, pessoal. Eu já vi isso. Um condomínio é identificado por um código e endereço. Como se trata de uma administradora de condomínios, né? Então ela administra vários condomínios, ela tem que identificar os condomínios, tá certo? Então, dentro para essa, né, administradora, ela identifica os condomínios por um código. Então a gente tem lá, condomínio tem código. Entre os proprietários de um condomínio, um é síndico. Olha só, pessoal, aqui a gente poderia ficar tentado. Como que a gente modela essa coisa do síndico, tá certo? Será que eu poderia modelar isso como um atributo? Aqui seria uma possibilidade, com certeza, que vem à nossa mente essa possibilidade, com certeza vem. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: se eu modelo o síndico como um atributo de proprietário, o que vai acontecer? Que tipo de atributo seria esse? Seria um atributo booleano, um atributo lógico, né? Sim ou não. Ou seja, o proprietário é síndico ou não é síndico. Não é muito interessante pelos seguintes motivos. Olha só. Para a grande maioria, um condomínio tem vários proprietários, né? E dentre esses proprietários, apenas um é síndico, tá certo? Então nós teríamos um atributo sim ou não, que seria não na grande maioria das vezes, em primeiro lugar. Seria sim para uma única pessoa dentro. Seria assim para uma, né? Fica competindo com essa barulheira. Para uma única pessoa dentro daquele condomínio, né? Então já por aí já não é muito interessante a gente modelar dessa forma. E outra coisa também, se eu modelo como um atributo, esse atributo não vai me dizer sozinho de que condomínio que aquele proprietário é síndico. E para o próprio condomínio eu fico também sem saber qual é o proprietário que é síndico dele. Tá certo? Então, o ser síndico envolve o proprietário que envolve o condomínio. Tá certo? Então, fica muito melhor se a gente modelar isso como um relacionamento, já que envolve, já que eu tenho a entidade condomínio e eu tenho a entidade proprietária e o ser síndico envolve o condomínio e o proprietário, fica muito melhor se modelar como um relacionamento, porque aí eu passo a ter a informação de para o condomínio quem é o síndico dele e para o proprietário que é síndico de que condomínio que ele é síndico. Até porque tem mais uma coisa. Qual é o único requisito para ser síndico de um condomínio? Pelo texto aqui, basta ser proprietário. Tá certo? Então, dentre os proprietários tem um que é síndico, então basta ser proprietário. Como eu tenho a possibilidade, né, de um sujeito ter unidades habitacionais em vários condomínios, nada impede que uma pessoa tenha, né, casa no condomínio Granja Olga, casa no Vestido Passo, ele poderia, a princípio, né, ser síndico de dois condomínios, né, já que ele é proprietário de dois condomínios, né, ele poderia, nada impede, a princípio, certo? Então, fica melhor modelado como sendo um relacionamento nesse caso, tá? Então, essa análise é sempre bom a gente fazer, tá certo? Porque tudo depende muito do contexto que é colocado. Então, vem na cabeça, vou modelar como um atributo. Mas será que é interessante modelar como atributo? Então, né, a gente precisa se questionar, ok? Pessoal, então olha só, agora vamos
distribuir essas entidades, né? Vamos distribuir aqui na nossa área de trabalho, né, pessoal? Vou colocar aqui na luz. Então, olha só, pessoal, vou começar aqui, ó. Pessoa. Habitacional é uma entidade grata. Ela obrigatoriamente pertence a Olha só, pessoa. Então, vou entrar em pessoa já. O código, nome e endereço. Olha só, pessoal, o código já dá a ideia de ser então um atributo identificador, né? E a gente viu então que uma pessoa pode ser um proprietário ou um locatário. Vocês colocaram unidade habitacional como unidade grata? Olha só, pessoal, no caso, o locatário, ele vai ter aqui um atributo que é o CPF. Eu acho que é porque você não consegue identificar uma Fiador. unidade habitacional que é uma Olha só, minha gente, o locatário tem o CPF do fiador, o proprietário não tem nada, né? Não tem nenhum atributo a mais. Então a gente poderia pensar assim, puxa vida, então será que vale a pena, né, eu colocar ali aquela subentidade? Quando que vai valer a pena? Né? Eu tenho entidade genérica e tenho subentidades. Quando que vale a pena eu representar uma subentidade? Quando eu percebo, né, que aquela subentidade vai ter atributos a mais, além dos atributos que são comuns a todos, ou também quando, muito embora ela não possua atributos a mais, que é o caso de proprietário, ela participa de relacionamentos que lhe são específicos, tá certo? E aqui a gente vai ter isso. Por quê, pessoal? Porque o relacionamento que o proprietário tem com uma unidade habitacional é diferente do relacionamento que um locatário tem. O proprietário possui, o locatário aluga, né? São relacionamentos bem distintos. A gente inclusive vai ver que a participação, né, e a cardinalidade são diferentes, tá ok? Tudo bem, pessoal? Então, olha só, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que tem que ficar muito claro. A hora que a gente bate o olho nessa parte do diagrama, tem que vir na cabeça de vocês direto a ideia da herança, tá certo? Ou seja, quais são os atributos de proprietário, pessoal? Endereço, código e nome. Quais são os atributos de locatário? Endereço, código, nome e CPF do fiador. Tá certo? Então, bateu o olho, vem na cabeça a herança. Tá certo? Pessoal, aí nós temos unidade habitacional. E temos o condomínio, né? Deixa eu pendurar já em unidade habitacional, a gente tem o código. E a área construída. Essa herança ali tem que colocar se é total ou parcial? Normalmente é legal a gente colocar, né? Aqui a gente pode dizer o seguinte, que é total. Quando a gente não coloca nada, geralmente é porque é total. Quando a gente omite, normalmente a gente coloca alguma coisa quando é parcial, né? Aqui, olha só, nesse caso, né, que a gente está subdividindo em proprietário e locatário, todo mundo ou vai ser um proprietário ou vai ser um locatário, né? Então, nesse caso é total. Aqui, olha só, pessoal, a gente tem o seguinte, então deixa eu já representar o fato de que, olha só, proprietário possui e o locatário aluga.
ver a questão das cardinalidades, tá ok? Cardinalidades e participações. E aí a gente tem aqui, pessoal, olha só, um condomínio é formado por diversas unidades habitacionais, né? Então, olha só, pessoal, a gente tem um relacionamento entre unidade habitacional e condomínio, né? Então, deixa eu colocar aqui, olha, condomínio. No caso, a unidade habitacional é uma entidade fraca, não é? Pois é. Porque só pelo código, se tiver uma situação dessa, só pelo código ou pela área, eu não vou conseguir Você identificar. não vai. Se a gente considerar apenas o que está no texto, sim, né? É. Porque até pelo endereço. Eu vou precisar saber. Não, o endereço vai ajudar de condomínio. Exatamente. Mas não está no texto. Não está no texto. Mas o código da unidade. Mas o código é único. Mas é no condomínio. Por exemplo, a rua. É o que ele está colocando aqui, que o Hermes está colocando é o seguinte. Eu até dei o exemplo da minha casa BD20, né? Nada impede que num outro condomínio você tenha o mesmo código BD20. Normalmente são diferentes, né, de condomínio para o outro, mas nada impediria. O caso aqui é que, na verdade, seria interessante que a gente tivesse endereço em unidade habitacional. É que não está no texto, né? Mas se eu tivesse o endereço, eu identificaria pelo endereço, porque o endereço aí é único, porque um condomínio, na verdade, ele é parte da cidade, né? Então, na hora que você entra no condomínio de lá, 20 do Passo, as ruas têm nome, né? E as casas têm número, né? Pelo contexto, é verdade o que o Hermes falou. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Pelo contexto, cai um pouco naquela situação do hotel com os quartos, né? Se a gente pensar só nesse código, tá? Mas vamos fazer o seguinte, porque aí fica meio artificial. Eu vou depois até acrescentar no texto para ficar, porque aí ficaria meio forçado dizer que é entidade fraca, quando na verdade eu tenho o endereço, né? Então vamos considerar aqui, ó. Depois eu vou colocar no texto. Então, a gente tem o endereço da unidade habitacional, né? Se eu tenho o endereço, aí não tem erro, tá? O código é utilizado para identificar ela dentro do condomínio, mas poderia a princípio até se repetir, mas o endereço não se repete, o endereço é único, né? Porque o endereço é tudo, né? Inclusive o CEP, né? Não tem como, né? Então, olha só, pessoal, mas você tem razão mesmo, porque não está no texto. Então, olha só, vou colocar aqui, compõe. Condomínio, tá? Eu vou mudar o texto, depois vou colocar aí a questão do endereço. E aí, o endereço olha só, pessoal. Tudo bem? Aí tem mais aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? A história do síndico. O síndico, na verdade eu vou fazer uma pequena mudança aqui, pessoal, para não ficar muito feio, não ficar cruzado. Aqui eu vou chamar de locatário e ali, porque aí eu faço o relacionamento com o condomínio. Então o locatário vai ficar aqui, o locatário aluga, o proprietário possui. Se a gente está fazendo no computador, a gente só faz mudar de posição, né? E aqui então o CPF do criador é do locatário. O proprietário. Tá, eu estou colocando aqui a palavra administra, porque é isso que basicamente o síndico faz, né? Essa função que ele tem, uma função de administrar, né, o condomínio. Eu esqueci de colocar, né, de pendurar os atributos de condomínio que a gente já tinha visto aqui, que são código, né, e endereço. Tá, você administra aqui, então é do síndico, tá? Só pra gente lembrar, né? É síndico.
desses relacionamentos, né? Vamos pegar e começar aqui pelo condomínio com unidade habitacional. Olha só, minha gente, uma unidade habitacional, ela pertence a um condomínio, né? Uma unidade habitacional que pode estar no mesmo condomínio. Fazendo a leitura no sentido oposto, né? Um condomínio é composto de várias unidades habitacionais. Participação, pessoal. Toda unidade habitacional está dentro de um condomínio? Sim. Sim. Nesse nosso contexto, sim. Vocês podem falar assim, mas a minha casa não está em condomínio nenhum. Mas a sua casa não faz parte do contexto. O contexto é um contexto de uma administradora de condomínios, né? No nosso contexto, toda unidade habitacional faz parte de um condomínio. E todo condomínio possui unidades habitacionais? Também, né? Também. Porque a gente, inclusive, está considerando até que terreno é unidade habitacional. Mesmo um condomínio que está no início, ele é subdividido em terrenos, né? Tudo bem? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha só. Proprietário de unidade habitacional, né? Um proprietário pode possuir várias unidades habitacionais, inclusive está bem dito ali no texto. Pode possuir, estou faltando um R ali, né? Pode possuir várias unidades habitacionais. Uma unidade habitacional é de um proprietário, né? Aí, acho que é uma questão legal, né? Acho que no documento vamos falar um proprietário só, né? Pessoal, todo proprietário possui unidade habitacional? Sim. Se ele está recebendo a denominação de proprietário, é porque ele possui, né? Uma ou mais. Toda unidade habitacional pertence a algum proprietário? Sim, também, né? Nem que seja a própria administradora. Então, ela ainda não vendeu aquele terreno, tudo bem, se ela não vendeu é dela, ela é a proprietária. Então, todo terreno, toda casa tem proprietário. Aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha no relacionamento entre locatário e unidade habitacional. Olha só, um locatário aluga Uma casa. Na verdade, acho que nada impede de alugar, de poder alugar mais, né? Vamos supor que eu queira alugar para os meus filhos, eu tenho filhos adultos, né? E eu quero alugar uma casa para um, uma casa para outro. Acho que nada impede, né? Então, um locatário ele pode alugar, a princípio, várias, né? Pensando na situação mais geral, né? Nada impede. Uma unidade habitacional é alugada por locatários, né? De novo, tem aquela questão legal de quem que consta lá no documento como sendo responsável pelo aluguel, né? Olha só, pessoal, todo locatário aluga unidade habitacional? Sim. De novo, né? Se ele está com a denominação de locatário é porque ele aluga, senão ele não seria locatário. Toda unidade habitacional é alugada? Não. Né? Então, participação, exatamente, participação parcial de unidade habitacional. Então, percebam que são relacionamentos distintos realmente, né? Muito diferentes, né? O relacionamento que o locatário tem e o relacionamento que o proprietário tem, ok? Por último, pessoal, olha só, proprietário e condomínio, né? Um proprietário administra. Aqui, minha gente, olha só, não está sendo colocada nenhuma restrição no texto. A única restrição é a de que, para ser síndico, precisa ser proprietário. Então, eu estou pensando aqui na situação mais genérica. A princípio, se um cara, né, possui unidades habitacionais em diferentes condomínios, ou seja, ele é proprietário em diferentes condomínios, ele pode ser síndico também. Tá certo? Porque entre os proprietários um é síndico, então ele pode ser síndico de vários, né? Eu jamais seria, porque acho que ser síndico de um só já deve dar trabalho suficiente, né? Mas no texto nada está impedindo que isso aconteça. Agora, um condomínio tem apenas um síndico. É uma. Pessoal, participação. Todo condomínio tem síndico? Todo condomínio tem síndico. Então, participação total de condomínio nesse relacionamento, né? Todo proprietário é síndico de algum? Não, né? Então, participação parcial de proprietário nesse relacionamento. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? A pergunta não seria todo síndico é proprietário? Aí seria total. Olha só, a gente já está
considerando que o relacionamento de ser síndico envolve o proprietário, né? Então, assim, não é todo síndico é proprietário, porque a gente tem que ver a participação no relacionamento. Todo proprietário participa desse relacionamento com o condomínio, né? Então é a participação no relacionamento. É porque síndico não é entidade. Exatamente. Todo síndico é proprietário, né? Olha só, entre os proprietários, um é síndico, então todo síndico é proprietário. Mas a questão aqui é, todo proprietário é síndico? Na verdade, a pergunta é oposta. Todo proprietário é síndico? Não, nem todo proprietário é síndico. Tranquilo, minha gente? Sim? Beleza? Diga. Professora, porque, fala de novo pra gente, por que o proprietário, você não pode, o síndico ser, por exemplo, uma herança, ser do proprietário? Entendi. Uma subentidade, né? Você estava pensando no seguinte, você vai ter aqui, então, eu posso colocar só uma entidade? Até poderia. Até poderia sim. Assim, você estava pensando em alguma coisa assim? Também pode? A princípio pode, mas eu não vejo muita vantagem aqui pelo seguinte, olha só. Só um proprietário. A gente pensando no que isso vai refletir posteriormente nas tabelas do banco de dados. Você teria aqui uma tabela de proprietários com todos os proprietários. É uma tabela aqui com todos os proprietários, né? Você teria uma tabelinha pequenininha com síndico, mas você não tem nenhum atributo para síndico, nenhum atributo a mais, né? E o síndico seria um subconjunto de proprietário. E você só tem, na verdade, esse relacionamento aqui. Não iria refrescar nada, sabe? Você teria Ia complicar mais. na verdade, você teria aqui uma tabelinha só com código, né? Os códigos dos proprietários, dos síndicos. Aqui na tabela proprietária, na verdade, você também só tem código, né? Só que aqui na tabela proprietária, você tem, assim, outros relacionamentos, né? O relacionamento com unidade habitacional, que tem uma semântica diferente do relacionamento que o locatário tem, né? E um relacionamento que você tem com o condomínio. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, não acrescentaria nada você fazer isso, no final das contas. Você só criaria uma tabela a mais para ter uma lista pequenininha de Mas quem são os se síndicos. fizesse isso numa prova, estaria errado? Não, eu não daria errado. Também não daria totalmente certo. Eu só diria assim, na hora que você for fazer o mapeamento do modelo relacional, que é o que nós estaremos fazendo logo em seguida, você sacaria que Maria não leva vantagem nenhuma aqui, né? Que a gente sempre tem que perguntar que vantagem Maria leva, né? Aqui Maria não leva vantagem nenhuma, mas em termos de modelagem, né? A gente está pensando em modelagem. Se você fizer isso, não vai errar. Professora, Depois é que você vai ver e falar assim, não vale a pena. Para construir essa tabela, você tem que fazer isso depois. Isso, então na verdade. Ser visto depois, quando a gente for montar a tabela. Pode ser. Então tem coisas que a gente faz nessa etapa de modelagem que na hora que você vai mapear a tabela, você tem diferentes maneiras de fazer esse mapeamento. Você vai estar vendo isso logo em seguida. E é aí que você vai tomar a sua decisão. Será que vale a pena criar aquela tabela? Não vale. Então, como não vale, então é que eu já estou vendo lá na frente, né? Fica mais prático você modelar o relacionamento direto de proprietário. Obviamente, no caso do proprietário, né? Que ele tem relacionamentos específicos que diferenciam de locatário. mas também tem a questão do recurso. A tabela usa mais espaço do que eu criar, então quer dizer, não é errado, mas não é o melhor profissional que faria isso. Porque o melhor profissional identifica o uso do recurso.